A paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Escolho Cristo. Eu escolhi entregar a minha vida ao único Salvador, ao único Senhor, ao Messias, ao escolhido de Deus, ao Filho de Deus, Jesus. E é sobre essa pessoa maravilhosa que nós temos o prazer de falar. Nós estamos aí nessa viagem missionária pelo Evangelho descrito por Marcos. E a palavra que eu quero ler para a tua vida hoje está no capítulo 4, a partir do verso 1, que diz assim: Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Senhor Jesus começa a explicar a parábola para os seus discípulos. E ele diz assim: o semeador saiu a semear a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. O que o Senhor estava dizendo aqui era o seguinte: olha, tem algumas pessoas que ouvem a palavra, ouvem o Evangelho, ouvem, mas ouvem de longe. Eles estão à beira do caminho. Eles ouvem de vez em quando. E esse de vez em quando, a palavra que é semeada dentro deles, Satanás vem e rouba. Para que eles permaneçam no pecado, para que eles permaneçam presos, para que eles permaneçam perdidos, para que eles permaneçam nas trevas. A palavra foi lançada, a palavra foi semeada, mas essas pessoas vivem à beira do caminho. Elas não querem andar no caminho, elas querem viver na beira do caminho. E Satanás vem lá e rouba a palavra, a semente que foi lançada ali. E ele continua dizendo: outras pessoas são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebe com alegria. Fica feliz quando ouve aquela palavra. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Sabe quem são essas pessoas? Aquelas que ouvem a palavra e dizem: meu irmão, agora eu vou para a igreja, agora eu vou ser crente, agora eu vou andar com Deus, agora eu vou estar lá, agora eu vou. Alegria no momento. E quando a tribulação vem, quando a família começa a dizer: ai, tu agora é crente, aí outro diz: ah, mas se tu for crente. O outro diz: ai, tu agora só quer ser santo. E começa as acusações, e começa a calúnia, e começa a perseguição. E quando vem essa perseguição por causa da palavra, você sabe o que é que acontece?
pessoa volta a viver a vida que ela vivia. Ela abandona. É isso que o Senhor estava dizendo. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece em pouco tempo. Por isso que a gente vê, numa semana vê a pessoa caminhando e na outra semana ela some. O que foi que houve? O que foi que aconteceu? Não tinha raiz em si mesma. Não tinha convicção do que ela queria. Ela não acreditava de verdade no que ela queria e não teve força para perseverar e lutar contra aquilo que estava acontecendo com ela, contra aquela perseguição que estava vindo sobre ela por causa da palavra. Por causa da palavra. Olha o que Jesus diz. Era perseguido por causa. Quando vem a perseguição por causa da palavra, a pessoa abandona. Alguns abandonam. Porque você, quando toma uma decisão por Jesus, você está tomando uma decisão pela verdade. E o mundo inteiro, esse mundo inteiro, é de mentira. Trair é normal, enganar é normal, fazer coisa errada para esse mundo que a gente vive, é tudo normal. Mas no reino de Deus não. E quando vem essa perseguição, quando os amigos se afastam, quando a turma lá do colégio diz, agora é crente, então não vamos mais andar com ela, não vamos mais andar com ele. Quando as coisas vão acontecendo, algumas pessoas, outras pessoas, Jesus disse, não todas, elas se afastam, abandonam a igreja, abandonam os caminhos de Deus, abandonam a congregação, abandonam o próprio Deus. E ele continua explicando para os discípulos e diz, outras ainda, como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Essas pessoas aqui são aquelas que se deixam levar pelas circunstâncias do momento. Elas têm preocupação, elas têm alguma coisa acontecendo e a primeira coisa que elas dizem, isso é porque eu tomei partido, é porque agora eu sou crente, é porque agora eu sou de Deus, então o que é que eu vou fazer? Eu vou sair fora. Parece que quando eu era do mundo era melhor. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu já ouvi alguém dizer isso. E as pessoas pensam porque estão passando por algum tipo de provação, não entendem que tudo isso é o próprio Deus querendo forjar em nós um caráter novo, aprovado, resistente, para que a gente possa prosseguir em direção ao alvo. E essas pessoas são sufocadas pelas muitas coisas que tem no dia a dia, pela ganância da riqueza, pelo desejo de ter muitas coisas, elas vão deixando de lado a palavra de Deus, elas vão ficando infrutíferas como uma semente lançada entre espinhos. Elas vão ficando sufocadas, elas vão ficando ali de uma forma que não consegue mais gerar um fruto, não consegue mais produzir um fruto para Deus. Elas vão ficando infrutíferas. E por último o Senhor Jesus diz, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita surpreendente. Porque ela é como uma semente lançada numa terra boa. Agora você esquece a semente e a terra e foca na... São como, é um exemplo, a semente lançada numa terra boa. Aceitam a palavra e dão fruto. Aqui é o segredo. Que Jesus estava querendo contar com toda essa parábola era isso. Olha, aquele que aceita a palavra de Deus no seu coração, aceitar, receber e guardar, é uma decisão minha e sua. Não é a decisão de Deus. A decisão de Deus é semear, é lançar a palavra. Ele usa pessoas, ele usa de várias formas para falar ao meu e ao seu coração. Ele lança a semente.
mas eu e você é quem vamos decidir se recebemos, se acatamos, se guardamos ou não essa palavra no nosso coração. Então é uma decisão nossa receber a palavra de Deus. E o que Jesus estava dizendo era isso: olha, as pessoas têm um coração duro, tem outras que estão procurando riqueza, tem outras que estão só na beira, elas estão só olhando de longe. Mas tem umas que são como uma semente lançada numa terra boa. Elas vão dar muito fruto, porque elas querem, elas têm sede pela palavra de Deus, elas recebem, mesmo que seja uma exortação, mesmo que seja uma palavra de confronto, elas recebem porque elas querem dar fruto para Deus. Elas guardam aquela repreensão, elas guardam aquela palavra no coração, e através daquilo ali, elas vão dando um fruto para Deus. Essas pessoas são como uma semente lançada numa terra boa. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que nós sejamos como essa semente lançada numa terra boa. Para que a gente possa dar muitos frutos para a glória de Deus. E como é que isso vai acontecer? Vai acontecer a partir do momento que eu e você receber a palavra de Deus no nosso coração. Quando Ele diz não faça, então não faça. Quando Ele diz faça, então faça. E assim nós vamos gerando um fruto através daquela semente que foi lançada no nosso coração. Aquela palavra que foi lançada no nosso coração, agora nós vamos dar um fruto através daquela semente. O que é que Deus fala ao teu coração? Então usa essa semente que Ele fala ao teu coração. Agora deixa crescer para poder dar um fruto para Deus, para poder dar um fruto para a glória de Deus. E Jesus estava explicando isso para as pessoas, porque estavam os discípulos e uma multidão. Mas os discípulos chamam ele quando chega em casa e diz: eu não entendi, o senhor pode explicar? E Jesus vai e diz: explica para eles. O que Jesus está dizendo é que existe vários tipos de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas nem todas as pessoas têm disposição para receber a palavra de Deus em seu coração. Porque nós somos bons para receber aquilo que nos favorece. Quando uma pessoa chega e diz: olha, Deus mandou eu te dizer que você vai assinar um papel, que você vai sair do lugar que você está, que você vai isso ou aquilo, e começam a contar coisas e a gente recebe. Mas quando uma pessoa chega e diz: olha, a palavra de Deus diz que você precisa fazer assim, assim, assim. Quando confronta a nossa carne, quando confronta o nosso eu, a gente não recebe. Sabe por quê? Porque a gente quer viver procurando aquilo que nos favorece, aquilo que nos enriquece, aquilo que nos dá prazer. E a gente vive infrutífero, sem dar fruto para Deus. Vive vagando por aí, andando na beira do caminho, escutando a palavra bem de longe, vendo e observando a vida de alguém, mas não quer viver o que Deus tem para a nossa vida. E é necessário uma entrega, é necessário se render a Deus, porque chegou o tempo agora da igreja, dos cristãos, ser a luz, despontar no meio dessas trevas. Chegou a hora de dar um fruto para Deus através daquilo que eu e você já recebemos de Deus. Porque não é o quanto se sabe, é o quanto vive aquilo que já sabe. Se Deus fala ao meu coração que eu preciso melhorar, que eu estou passando do limite, que eu estou vacilando, que eu preciso voltar atrás, que eu preciso me arrepender, eu preciso voltar, eu preciso receber essa instrução de Deus e voltar no lugar e fazer exatamente aquilo que Ele disse que eu tenho que fazer, porque é como uma semente lançada numa terra boa. Vai dar muito fruto para Deus, vai dar muito fruto para a glória de Deus. Chegou a hora, chegou o tempo de nós vivermos tudo isso que a gente já leu, tudo isso que a gente já ouviu, tudo isso que a gente já sabe, e parar de querer viver na beira do caminho, e parar de querer viver
pela fé de alguém e viver as experiências que Deus tem para a nossa vida, viver o sobrenatural de Deus, mergulhar profundo, viver o que Deus tem para a nossa vida de uma forma completa, porque Jesus veio para nos dar essa vida, uma vida em abundância, uma vida feliz, para que a gente frutifique, para que a gente dê um fruto para Deus, para que a gente faça mais, para que a gente mostre Deus através da nossa vida, para que as pessoas creiam em Deus, independente da dificuldade, da circunstância, da situação que a gente passa. A gente precisa viver para dar um fruto glorioso para Deus. Viver para Deus. A gente precisa viver com intensidade. Esse evangelho é essa palavra que a gente tanto lê. Para isso acontecer, ela precisa ser recebida. Primeiro a gente recebe e depois a gente dá. Não tem como eu dar um fruto de uma coisa que eu nunca recebi. Eu não posso dar um fruto do que eu não recebi. Primeiro preciso receber. E às vezes as pessoas exigem coisas de nós que a gente ainda não recebeu. Não recebeu porque Deus não deu, porque Deus não semeou, ou porque o nosso coração não recebeu, o nosso coração não rejeitou. Porque o nosso coração rejeita. Porque Deus sempre usa alguém para nos abençoar com a palavra. Deus sempre usa alguém para dizer o que nós devemos fazer. E tudo isso é para o nosso bem. Porque Deus já está resolvido. A vida de Deus já está resolvida. Tudo isso que Deus faz, que Deus manda alguém dizer, que Deus usa alguém para falar, que Deus fala através da sua palavra, não é para o bem dele não, porque o bem dele já está resolvido. A vida de Deus está resolvida. É para o nosso bem. É para nos favorecer que ele lança uma semente. É para nos favorecer que ele lança uma palavra. E aquele que recebe, Jesus disse que é como uma semente lançada numa terra boa, que frutifica, que dá muitos frutos, a 60, a 30, a 60 e a 100 por um. Não tem como contar. A partir de uma semente que foi lançada no teu coração, a partir de uma palavra que foi lançada no teu coração, você dá muitos frutos através daquela palavra. Mas quando ela é recebida, porque senão, meu irmão, ela vai ser como uma semente lançada à beira do caminho. As aves vão vir e vão roubar aquela semente. Ou então ela vai ser como uma semente lançada numa terra pedregosa. Ela vai brotar, mas porque não tem raiz, a terra é pouca, vai murchar, vai secar, vai se perder. Mas a que é lançada numa terra boa é essa que recebe a palavra de Deus no coração, recebe, acata essa palavra, e essa dá muito fruto para Deus. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, que nós dermos muitos frutos para Ele, que nós venhamos a dar muitos frutos para Ele. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você dê muitos frutos para Ele. Quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, mais frutos nós damos a Ele. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Recebe essa palavra. Acata essa palavra no teu coração. Guarda ela no teu coração e não deixa que ninguém roube ela de você. Não deixa que ninguém venha roubar aquilo que já foi ministrado em você. Guarda o que já está dentro de você. Não deixa as preocupações, as distrações. Porque hoje em dia o que tem roubado o homem da presença de Deus não são tanto as preocupações. Porque quando o homem se preocupa, ele até busca Deus. Mas as distrações é que tem roubado o ser humano de Deus. E essas distrações são essas aves que vêm e roubam a semente que foi lançada. A palavra foi lançada, mas o Facebook roubou. A palavra foi lançada, mas as redes sociais roubaram. A palavra foi lançada, mas o WhatsApp vem e toma você. É necessário que haja um tempo de renúncia. Não é errado você ter rede social. Pelo contrário, você deve.
Porque se o mundo avança para esse curso e você pode usar essa ferramenta para edificar vidas e alimentar pessoas, faça. Só não vá seguir o curso do mundo. Mas use de uma forma que dê frutos para Deus. Enfrenta as dificuldades, enfrenta a perseguição, enfrenta a luta e vai lá e dá um fruto para Deus. Não deixa as distrações roubar aquilo que foi semeado no teu coração, não. Guarda dentro de você essa palavra, guarda dentro de você a semente que foi lançada no seu coração. Não deixe que as distrações roubem a semente que já foi lançada em você. Seja como essa semente que foi lançada numa terra boa. Guarda ela, recebe ela. E quando a semente é lançada numa terra, a sementinha se abre. E a terra vai e dá força para aquela semente dar fruto. Ela cresce e dá muitos frutos. E assim é o que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Deus quer que eu e você dê muitos frutos, para que o nome dele venha a ser glorificado, para que todos vejam e creiam, todos saibam que ele pode restaurar uma vida, que ele pode refazer, que ele pode dar ao homem aquilo que o homem jamais teria acesso, que é a vida eterna. E é isso que Jesus tem para a minha vida e para a tua vida, vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E mostra através da tua vida esse Deus que tem vida eterna para as vidas também. Mostra através da tua vida, através da perseverança, que você não sai do lugar, que você permanece no caminho e que você não vai andar na beira do caminho. Que você vai continuar firme no caminho, que você vai continuar firme no lugar, independente do que você passa. Mostra isso para as pessoas. Seja como essa semente lançada numa boa terra e dê muitos frutos para Deus, porque é isso que Deus quer da minha vida e quer da sua vida também. Que a gente permaneça no caminho, que independente da perseguição pela palavra, independente daquilo que a gente passa por consequência de erro nosso, independente do que falam e do que pensam, independente, a gente continua dando fruto para Deus. É isso que Deus quer de nós. E essa era a palavra que eu tinha para ler para a tua vida hoje, que está no Evangelho, descrito por Marcos no capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós lemos do 1 ao 20. Nós estamos aí nessa viagem missionária com o Senhor Jesus, para entender o coração de Deus, para entender o que Deus quer da gente, para que a gente possa permanecer, fazer a vontade de Deus, conhecer Deus, falar por Deus, e não somente em Deus, mas falar por Ele. Porque quando a gente conhece, a gente fala por alguém, a gente defende porque conhece a causa, conhece a pessoa. E esse é um dos propósitos dessa nossa caminhada no Evangelho de Marcos, seguindo os passos do Senhor Jesus. E essa era a palavra que eu tinha que ler para a tua vida hoje. Então, se você ainda não entregou a tua vida a Jesus, eu te faço um convite. Entrega a tua vida a Jesus, entrega a tua vida a Deus. Deixa Ele ser o pastor da tua vida. Deixa Ele mudar a tua história, deixa Ele refazer e trazer à existência o que nunca houve na sua vida. Jesus tem vida em abundância para te dar. Jesus tem plenitude para te dar. Jesus tem saúde, Jesus tem vida e vida eterna para te dar. Entrega a tua vida para Ele, aí onde você está, confessa os teus pecados. Diz para Ele o que está acontecendo, recebe o perdão de Deus, porque independente do que você tenha feito, essa conta também já foi paga. Você não deve nada, desde que você aceite a pessoa que pagou a conta, que foi o Senhor Jesus e pagou com sangue. E essa era a palavra que eu tinha para a tua vida hoje. Você é como uma semente lançada em uma terra boa. E quanto mais você recebe, quanto mais nós recebemos da palavra de Deus, mais frutos nós damos para Ele. Quanto mais recebemos, não esqueça,
Não é quanto mais ouvimos ou quanto mais lemos, é quanto mais recebemos, mais frutos nós damos. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a tua família, em nome de Jesus.